Olá, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer tê-los aqui no nosso canal e hoje eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito deste livro intitulado Não Existe Linguagem Neutra, cuja autora é a Raquel Freytag. Um tema bem pertinente para a nossa sociedade e por isso considero tão importante para ser discutido. E antes de dar início, eu gostaria de fazer aqui os meus agradecimentos aos professores Fernando Pestana e Danilo Oliveira Nascimento, que foram muito solícitos, me auxiliando, me tirando algumas dúvidas a respeito da nossa língua portuguesa. E gostaria de pedir a vocês que pudessem seguir-nos no Instagram. O do professor Fernando é Fernando Pestana e o do professor Danilo Oliveira Nascimento é Vitrola da Roma Antiga. Bom, o objetivo desse vídeo é focar nos temas que eu considero como os principais, assim como algumas de suas incoerências. Eu vou fazer uma pequena introdução a respeito da autora, para em seguida desenvolver os temas que eu considero mais relevantes, como o gênero gramatical por ela defendido, a linguagem inclusiva, a linguagem neutra, a linguagem não sexista, o masculino genérico e a sua falta de identificação pela autora, assim como a suposta generalização da heterocisnormatividade gramatical e o sexismo, para em sequência apresentar as incoerências em seus respectivos temas. Sobre a autora, Raquel Freytag é linguista e professora titular da Universidade Federal de Sergipe, com graduação em Letras Português, mestrado e doutorado em Linguística, estuda o processamento da variação linguística, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Linguística Abralim, de 2019 a 2021, e vice-presidente da Associação do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste. Foi também coordenadora da área de Letras Linguística do Comitê de Assessoramento do CNPq, e foi coautora dos livros História do Português Brasileiro, volume 4, e Psicolinguística, Diversidades, Interfaces e Aplicações. Peço que vocês guardem bem essa palavra vice-presidente, ao qual foi atribuída a autora, porque mais à frente nós iremos discuti-la. Passaremos agora para o tipo de gênero gramatical defendido pela autora. Abre aspas. Eu não defendo uma linguagem neutra, mas uma linguagem inclusiva, com referência aos gêneros das pessoas, fecha aspas. Então, esse é o gênero gramatical defendido pela autora. Linguagem inclusiva, linguagem neutra e a linguagem não sexista. O que vem a ser a linguagem inclusiva? A linguagem inclusiva, ela tem como objetivo explicitar os gêneros. Isso significa que todas as referências devem ser feitas de acordo com cada gênero. Se estamos tratando do gênero feminino, teremos que mencionar no gênero feminino. Se estamos tratando do gênero masculino, teremos que mencionar no gênero masculino. Mas surgem alguns problemas diante dessa tentativa da linguagem inclusiva, que é a linguagem defendida pela autora. O primeiro problema que surge é que a linguagem inclusiva ela é desnecessária. Por quê? Porque para que a linguagem seja inclusiva, ela precisa primeiro aderir à linguagem neutra. Porém, como a própria autora reconhece, abre aspas, não existe neutralidade na língua, assim como não existe neutralidade de gênero quando em referência a pessoas. Então, para que a linguagem seja inclusiva, ela precisa primeiro aderir à linguagem neutra. Mas, como a própria autora admite que não existe neutralidade na língua, fica impossível defender a linguagem inclusiva. Então, torna-se contraditório a defesa da inclusão de uma neutralidade que inexiste. Além disso, ela se torna redundante, pois tanto o masculino genérico quanto as outras formas existentes da nossa gramática já cumprem essa função de inclusiva. Portanto, é desnecessária e equivocada a tentativa de inserir uma linguagem inclusiva. Já a linguagem neutra pretende expressar os gêneros para além do masculino e feminino. Mas quais são os problemas que surgem a partir dela? Primeiro é que ela não é neutra, como a própria autora admitiu. Por quê? Porque ela especifica
um determinado grupo de acordo com seu gênero. Que grupo é esse? O grupo dos não binários. E ela não se torna inclusiva pelo simples fato de excluir aqueles que se identificam com os gêneros binários. Então, entendam que, quando se fala da linguagem neutra, o que ela pretende fazer é, por exemplo, se nós temos o pronome todos, ela pretende substituí-lo por todes. Ora, só que substituí-lo por todes, ela exclui todas e todos, ou seja, aqueles que fazem referência ao gênero feminino e aqueles que fazem referência ao gênero masculino, e, portanto, deixa de ser inclusiva. Já a linguagem não sexista é o conjunto de ações para tirar o foco do masculino genérico, e são usadas expressões que fazem referências genéricas sem o uso do gênero gramatical que direciona para o masculino genérico. Por exemplo, a omissão de artigos diante de substantivos e o uso no plural em determinados casos. Então, em vez de usarmos os estudantes, fazem matrícula semestralmente, substituir por estudantes fazem matrícula semestralmente. No segundo exemplo, a substituição de substantivo no masculino por outros que reportem conjunto ou um grupo de pessoas ou que expressem a noção de coletividade sem especificar o gênero. Por exemplo, em vez de os meninos, usar as crianças ou a infância. E em vez de os homens, usar a população ou o povo. Em vez de usar os cidadãos, usar a cidadania. E em vez de os filhos, a descendência ou a prole. E em vez de os professores, usar o professorado ou o corpo docente. Mas quais são os problemas da linguagem não sexista? O primeiro problema é que ela também é desnecessária. E por quê? Porque, segundo a própria autora, não existe sexismo na língua, abre aspas. A língua portuguesa não é sexista, fecha aspas. E outra é que ela se torna redundante, pois as propostas de substituições já são cumpridas pelo masculino genérico e as demais formas existentes na nossa gramática. Além disso, em alguns casos, como no Guia de Linguagem Inclusiva para a Flexão de Gênero e no Manual para o Uso Não Sexista da Linguagem, que pretendem desconstruir a suposta linguagem sexista, ela se torna sexista, já que procura abertamente evidenciar a mulher em detrimento do homem. Usar o professorado ou o corpo docente em lugar de os professores e estudantes em lugar de os estudantes não vai fazer diferença, pois a adição ou a retirada dos artigos, em casos como esses, não vão interferir na identificação biológica sexual. Então, quando se diz os professores, embora o artigo os seja masculino, não possui nenhuma relação com o sexo biológico. A autora e a sua falta de identificação com o chamado masculino genérico. Abre aspas. Se as pessoas acreditam que todos e todas é redundância, já que todos inclui todo mundo, é porque trata-se do resultado de um processo de convencionalização de usos e de gramatização de uma forma de referência ao gênero como sendo aquela que abriga e representa as demais. Como tudo na língua, é um processo moldado por forças sociais que fazem com que percebamos essa convencionalização como natural. Para mim, não é natural que todos signifique todas as pessoas. Seria muito mais lógico todas igual a todas as pessoas. Um processo em que pessoas é uma palavra do gênero gramatical feminino que é usada como referência ampliada. Também não é natural para mim que, em um grupo misto, uma sala de aula, por exemplo, em que há 9 mulheres e um homem, a forma de referência ao grupo seja todos. Se a maioria é de mulheres, a forma deveria ser todas. Fecha aspas. O masculino genérico é o uso do gênero masculino para se referir a um grupo de pessoas independente do seu sexo biológico. E a autora insistentemente afirma ser contra o masculino genérico. Por quê? Porque, de acordo com ela, ela não se sente representada.
Reparem, porém, que quando se tratou de ser chamada de vice-presidente da Associação Brasileira de Linguística, Abralim, e da Associação do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste, quando fiz a sua apresentação, a autora não se sentiu excluída ou não representada. Então, se o masculino genérico a incomoda, ser chamada de vice-presidente, que também é uma referência a ambos os gêneros, assim como o pronome todos, também deveria incomodá-la. Mas aí você pode perguntar, qual a relação entre o genérico masculino todos com vice-presidente? A resposta é que tanto a palavra vice-presidente quanto o pronome todos não possuem a marca morfológica de gênero. Eles são não marcados e fazem referências a várias identidades, o que significa que ambos servem para qualquer gênero. A feminilidade anulada em decorrência de uma marca genérica, mais exemplos dos artigos ligados aos substantivos. Abre aspas. Eu sou mulher e, como mulher, não me sinto representada pelo masculino genérico. Não me sinto confortável em ter minha feminilidade anulada por uma marca que é naturalizada como genérica. Fecha aspas. Como dito anteriormente, o masculino genérico é o uso do gênero gramatical masculino que se refere a um grupo de pessoas independente do sexo biológico de cada um. Nós podemos até concordar com a autora quando ela afirma que não há neutralidade no gênero no que se refere às pessoas. Porém, há uma neutralidade gramatical no que se refere ao sexo biológico de cada pessoa. O masculino genérico todos abrange qualquer forma de gênero e, por ser um gênero não marcado, ele se torna mais inclusivo do que qualquer suposta teoria inclusiva. E também no caso dos artigos ligados ao substantivo, pode-se designar a presença de masculino, feminino ou de qualquer outro gênero. Por exemplo, se eu digo, os meus amigos foram à praia, ou os meus irmãos estão viajando, em todos esses casos mencionados, os artigos ligados aos substantivos, mesmo que estejam no masculino, eles não designam um gênero específico. Então, dessa forma, tanto amigos e irmãos podem designar qualquer tipo de gênero que se possa inventar. Para se ter uma ideia, apenas 5% dos substantivos da língua portuguesa estão correlacionados entre o gênero e o sexo. Portanto, não faz sentido que alguém tenha a sua feminilidade ou qualquer outro tipo de gênero supostamente anulados por uma simples marca genérica, já que suas identidades não são anuladas gramaticalmente. Como afirma a própria Raquel Freytag, abre aspas, como requisito gramatical, pessoas precisam ter gênero gramatical, que não necessariamente terá relação com o sexo, fecha aspas. E é justamente isso que faz a nossa gramática. Apenas heterocis normatividade? Abre aspas. O apagamento de marcas de gênero na tentativa de incluir aquilo que não é heterocis normativo exclui o feminino e invisibiliza tanto uma trajetória de luta dos movimentos feministas quanto uma série de tradições dos movimentos conservadores. A troca de um genérico por outro só reforça a subalternidade feminina. Fecha aspas. Quando a autora fala de heterocis normativo, isso significa que se trata de uma pessoa que se identifica com o sexo biológico de nascença, tem preferência por pessoas do sexo oposto e toma esse padrão como uma norma. Ao mencionar a tentativa de inclusão do gênero neutro contra aquilo que ela afirma ser heterocis normativo, a Raquel Freytag comete um reducionismo. Por quê? Porque mesmo com o advento das novas formas de identificação do gênero, a gramática já viabiliza todas elas. Ainda que se alegue o contrário, a questão, como já podemos perceber, é puramente por preferências e conveniências, que não passam de semelhanças às formas já vigentes. Então, a troca ou o acréscimo de novas formas são, portanto, desnecessárias. Por quê? Porque as normas vigentes já cumprem tais funções na nossa gramática. Sexismo, a troca do uso da palavra presidenta por presidente.
A autora vai discutir sobre um tema que criou extensos debates na época em que a Dilma Rousseff era presidenta do nosso país, ou, mais especificamente, se a forma correta seria presidente ou presidenta. Abre aspas. Como explicar que uma forma prevista pelo VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, e em acordo com a Lei Federal de 1956, pôde ser insistentemente ignorada, senão pelo sexismo da sociedade? Fecha aspas. No primeiro momento, a autora faz menção à Lei Federal número 2749/1956, que determina o uso oficial da forma feminina para designar cargos públicos ocupados por mulheres. Em seguida, ela vai citar a Lei Federal número 12.615/2012, que determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em diplomas. Mas, como podemos perceber, enquanto a Lei Federal 2749/1956 obriga o uso do substantivo presidenta em repartições públicas e a Lei Federal 12.605/2012 a flexão de gênero para profissões ou graus obtidos, há as devidas peculiaridades em cada uma delas. Por isso mesmo é que são feitas as distinções entre profissões e cargos. Além disso, ainda que se use o substantivo presidente para se referir a uma mulher que ocupa o cargo, a Lei 2749/1956, mencionada pela autora, não considera ser um erro o uso do substantivo no masculino, já que ele também cumpre a função estendida aos gêneros. Em seguida, a autora vai mencionar uma entrevista feita pelo jornalista João Céu e Silva a Pilar Del Rio, quando ela era presidenta da Fundação José Saramago em 2008. João Céu e Silva diz: há um ano que é presidente da Fundação José Saramago. Pilar Del Rio responde: presidenta. João Céu e Silva diz: presidenta. Pilar Del Rio diz: só os ignorantes é que me chamam presidente. E ele, o João Céu e Silva, responde mais uma vez: mas a palavra não existe. Bom, de acordo com a autora, a forma presidenta já existe há pelo menos 50 anos no universo hispânico. Porém, a autora considera sexismo por parte do jornalista, o que na verdade é um desconhecimento. Reparem que o próprio jornalista a chama de presidenta em seguida, mesmo alegando que a palavra presidenta não existisse. Então, a autora considera sexismo o que na verdade não passa de uma falta de conhecimento. E falta de conhecimento não torna necessariamente alguém sexista. Agora vamos a mais uma citação da autora e percebamos o quanto ela é incoerente. Em mais uma citação, ela vai fazer menção à declaração da ministra Carmen Lúcia, primeira mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal, no seu discurso em 10 de agosto de 2016. Abre aspas. Eu fui estudante e sou amante da língua portuguesa. Acho que o cargo é de presidente, não é não? Fecha aspas. Mas qual foi a resposta da autora mediante a fala da ministra Carmen Lúcia? Abre aspas. Por ser uma regra variável, escolher entre presidente e presidenta reflete o modo como as pessoas interferem as regras a partir das experiências, construindo sua consciência linguística e também marcando sua posição, inclusive política. Fecha aspas. Ora, reparem que, ao tratar da Lei Federal 2749/1956, que obriga o uso da forma feminina para os cargos públicos, a autora adotou uma postura de sexismo por aqueles que não a usam. Porém, quando se trata da ministra Carmen Lúcia, que deveria usar a palavra presidenta, tudo não passou de uma escolha de uma regra variável, segundo a autora. Ora, mas é justamente por ser uma regra variável, como nós já havíamos dito antes, que a Lei Federal 2749/1956
ela não menciona ser um erro o uso da palavra presidente para uma mulher. Assim, fica claro que sexismo, na visão da autora, é somente quando o homem, por maior que seja a sua falta de conhecimento no assunto, opta pela palavra presidente e não presidenta, mesmo que não esteja errado. A subalternidade masculina em relação à feminina não incomoda a autora, mais uma incoerência. Em seguida, a autora vai fazer uma menção a um caso que aconteceu em janeiro de 2023 na Universidade Federal de Sergipe, onde em um cartaz de acolhimento estava escrito "Estamos juntos". Abre aspas. Em janeiro de 2023, o cartaz de acolhimento da Universidade Federal de Sergipe tinha como texto "Estamos juntos". O Censo da Educação Superior apontou que em 2020 havia 3.749.703 mulheres matriculadas em instituições de ensino superior brasileiras, correspondendo a 57% do total de estudantes de ensino superior no país. O percentual de estudantes universitárias da Universidade de Sergipe no segundo semestre de 2022 era de aproximadamente 55%. Entre os profissionais da educação, no corpo docente havia 582 mulheres e 625 homens, e no corpo técnico administrativo havia 772 mulheres e 625 homens. A comunidade da UFS é, portanto, majoritariamente feminina e assim causa estranhamento que uma ação de acolhimento esteja flexionada no masculino. Fecha aspas. Então percebam que é interessante notar que, quando se trata da alegação de luta pela equidade, quando o número de mulheres é superior ao dos homens, como a própria autora admite, não se vê nenhuma militante ou ativista querendo aumentar o número de homens para que possa gerar a igualdade. Além disso, como explicar que numa sociedade machista, dominadora, opressora, tais mulheres conseguiram alcançar um número tão expressivo nas instituições de ensino superior brasileira, enquanto o número de homens no ensino superior vem, na verdade, diminuindo? Então, se fôssemos partir pela mesma linha de raciocínio da autora, viríamos assim um claro sexismo feminino opressor nas chamadas instituições sociais pelo simples fato dos homens serem minoria. Mais uma solução inviável e mais um exemplo extravagante de sexismo para a autora. Abre aspas. Qual é o banheiro para as pessoas que não se conformam a esse padrão hetero-cis normativo? Se escolas têm banheiros segmentados para meninos e meninas, aviões têm banheiro unissex e isso nunca pareceu um problema. Fecha aspas. Então, a solução encontrada pela autora para supostamente eliminar um padrão hetero-cis normativo que inexiste é a criação de banheiros unissex nas escolas, a exemplo dos banheiros unissex que existem em aviões. Ora, quando a autora afirma se tratar exclusivamente de um padrão hetero-cis normativo, de maneira negativa, ela ignora o fato de que pessoas que não são hetero-cis normativas, como os homossexuais, também seguem tal padrão sem nenhum problema, usando banheiro masculino ou feminino. Portanto, se na verdade o que temos é um padrão hetero-cis normativo, como afirma a autora, como explicar que as pessoas que não são hetero-cis normativas, como os homossexuais, possam se valer de tal padrão? Além disso, quando se trata de banheiros unissex nas escolas, significa que o seu uso não se define pelo sexo biológico e que pode ser compartilhado por várias pessoas ao mesmo tempo, o que é bem diferente do exemplo citado pela autora, como o banheiro unissex nos aviões. Pois ao contrário do banheiro unissex nos aviões, o banheiro escolar tem o seu fluxo muito maior. E nos aviões, pessoas dos sexos diferentes só podem entrar no mesmo banheiro em situações extremas. Além disso, a ideia da autora, ela promove o aumento do risco de insegurança para as pessoas mais vulneráveis, inclusive as próprias mulheres. Bom,
Estamos terminando mais esse vídeo. Gostaria de agradecer a todos vocês por terem acompanhado. Gostaria de fazer aqui umas considerações finais. Apesar de demonstrar algumas incoerências, eu considero que o livro tenha um valor para todo aquele que pretende uma introdução sobre as questões que envolvem o tema, e o meu intuito não foi nem desmerecê-lo e nem mesmo a autora, que não devem ser completamente ignorados ou desvalorizados. Por quê? Porque mesmo com essas incoerências, há o que se reter para o bom proveito do nosso conhecimento. Então, gostaria de agradecê-los mais uma vez por terem ficado aqui e até a próxima.